Gente, a gente tá aqui pra um projeto novo que a gente tá começando agora. Vamos chamar esse projeto de Nova Black, não é isso? Nova Black. Então sejam bem-vindos a esse novo tempo. Aline, você quer explicar um pouquinho pra gente? Quero explicar sim. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, Nova Black é um programa novo agora da Nova Igreja, que a gente agora está tratando mesmo as causas raciais, a gente está trabalhando aí em combate ao antirracismo e a Nova, ela trouxe essa nova experiência para a igreja e a gente tem o objetivo, na verdade, de fortalecer as pessoas que enfrentam essas situações no cotidiano, diariamente. Então, estamos aqui para trazer a luz da palavra para esse assunto tão importante. É isso aí, legal. A gente queria começar se apresentando, então, para quem não me conhece, sou Mauricinho Fragali, né? Pastor aqui na Nova. Eu já vou fazer a descrição. Sim. Para quem não consegue nos enxergar, né, quem está ouvindo só por áudio ou tem alguma dificuldade nesse sentido, eu sou branco, tenho 1,80 m de altura, cabelo escuro, cortado bem baixinho, eu acho. Quase já não tenho mais, mas graças a Deus. Mas tem alguma coisa aí. Tem aqui, tô dando trabalho para Deus. Deus fala que Ele conta os fios do nosso cabelo. Eu falei, vou te dar trabalho para você. Sou casado, tenho um filho e uma filha vindo aí. Muito bom. Que bom. E nesse momento estou vestindo camisa t-shirt preta com uma calça jeans. Isso aí. Isso aí. Então, Show de bola. Tu, Edivaldo? Prazer, Edivaldo. Para quem está me ouvindo aí, sou Edivaldo Nascimento, casado, tenho 2 filhos, né? Casado com a dona Heloísa. Tenho 1,70 m aí, sou baixinho, careca. Os fios de cabelo, papai do céu, assim, já não tá mais com tanto trabalho assim para contar, já tá mais fácil. Faço parte também desse projeto aí bacana aí da Nova, né? Essa visão de acolhimento, né, pastor Mauricinho e Aline, né? Eu acho que isso que é bacana, né? Sim. Você que tá ouvindo e vendo esse vídeo, você se sinta acolhido e amado. É isso que é o nosso objetivo. Sim. Exatamente. Eu sou a Aline Soares, eu sou negra, tenho 1,72 m, ganhei, tá? A mais alta só não ganhei, só não ganhei do Mauricinho, tá? Com esse salto você ganhou. Com esse salto ganhei, tá? Ganhou. 1,72 m, cabelo curtinho, batidinho aqui na nuca, com um pouquinho de franja. Sou mãe de 2 meninos, um de 10 e outro de 5, Felipe e Davi, casada. Sou da Nova desde 2011. E também, através do Ministério da Nova, eu comecei a me sentir mais fortalecida, fiz uma transição de carreira de fisioterapeuta para consultora de imagem e hoje eu trabalho também com as mulheres no Projeto Eu Negra. Pois é. A sua história é muito legal. Assim, você me contou de uma experiência, se a gente puder já pescar esse assunto. Sim. Uma experiência que você teve, inclusive aqui na Nova, gravando um vídeo com a Melissa, enfim, uma história de uma maquiagem que aconteceu, de uma transformação. Quer contar um pouquinho dessa experiência pra gente? Quero contar assim. Foi algo muito transformador. Em 2015 começou o Únicas, né? Uhum. Então eu fui convidada pra gente poder fazer aquela abertura, pra poder convidar as mulheres. Únicas é o Ministério de Mulheres, o Ministério de né? Mulheres aqui da Nova. Isso. E aí queriam que fosse algo muito bonito e tal. Já havia aquela expectativa, mas quando eu recebi o convite eu falei, nossa, me acharam bonita. Foi a primeira coisa que eu pensei. Já fui toda orgulhosa, sabe? Eu falei, puxa, que legal, me convidaram. Não esperava. E aí eu fui. E eles montaram, foi até lá na Bruna também, né? Você tava, né, Mauricinho, fazendo as filmagens. E a Melissa Paladino era a maquiadora e ia nos caracterizar. Bom, todas as meninas, eu tava lá, tensa, vendo as meninas se arrumarem pro vídeo. E eu fiquei por último, né? Tô só observando. Só que na minha vez eu vi que a Melissa não colocou o espelho na minha frente. Ela tirou o espelho e começou a fazer a transformação. Meu cabelo não era nesse estilo, era um cabelo diferente. Eu nunca tinha me maquiado profissionalmente com uma profissional tão boa, que entendesse da minha pele, que entendesse do tom da pele negra. Porque na pele negra, às vezes, a pessoa deixa ou a maquiagem mais escura ou mais clara. Então, assim, é um problema muito sério. Então, eu tô ali parada, sentada, observando. E aí a Mel começou a fazer. Daqui a pouco as meninas começaram a se aproximar.
E eu falei assim, o que foi? Não, você tá tão diferente, nossa, tá tão bonita, tá tão isso, tá tão aquilo. Eu falei, gente, eu queria ver. E a Mel, não, assim que terminar você vai ver. E aí eu falei assim, não, tá, né? Não tinha mesmo jeito. Aí tá, passou. Aí de repente ela traz o espelho, ela terminou o trabalho e traz o espelho. Quando ela trouxe o espelho, eu fiquei parada, eu fiquei muda. Eu fiquei olhando assim. Aí ela, não, Aline, se você não tiver gostado, a gente lava seu rosto de novo, a gente muda, lava o cabelo, muda e tal. Porque meu cabelo não era nesse formato, mas ela conseguiu fazer exatamente isso aqui através de laque, de todas as técnicas dela, né? Aí eu olhei assim, eu lembro que eu só falei pra ela assim, nossa, eu nunca tinha me visto tão bonita. E a partir dali, Deus começou a falar muito comigo. Então, assim, eu tive uma infância bem complicada. E nesse sentido da beleza, sempre me machucou bastante. Porque na família da minha mãe, as mulheres, elas são negras, mas elas têm umas características bem diferentes das minhas, né? Porque eu puxei mais a família do meu pai. Então, na família ali, eu ouvia muito que eu era feia, que meu nariz era chato, que eu era assim, que eu era assado, que meu cabelo não é um cabelo legal, comparado a elas. Só que assim, existe um mundo todo aí fora. E eu era fechada só naquilo. Aquilo era a minha verdade. E a partir do momento que eu comecei a me ver ali, foi um vídeo que eu até fico rindo, assim, acho que Deus deixou ficar rolando ali por quase 2 anos na Nova, porque eu sempre me via. E todas as vezes que eu me via, eu comecei a me ver realmente como uma filha amada, como aceita, pertencendo ao lugar, sabe? E eu lembro que eu fui num evento e levei minha mãe. E aí o vídeo passou. Aí quando chegou na hora do almoço, ela me cutucou e falou assim, tinha uma menina no vídeo que parecia você. E começou a rir. Eu falei, mãe, era eu. Pra você ver como a transformação foi grande. Pois é. Isso foi muito bacana, então isso me fortaleceu bastante para entender quem eu era também em Cristo. Então foi através daquela visão, né, do visual, da imagem. E aí eu comecei a me fortalecer para depois fortalecer outras mulheres também. E aí vem transição de carreira e tudo mais. Legal. Foi por aí. Muito bom. Você também me contou uma história que eu achei tão interessante, cara, de uma experiência que você teve, Edvaldo, com meu pai. Acho que finalizando um culto, não foi? É verdade, tava chegando na Nova, primeiro culto na Nova, né? Tava assim assistindo e o Benek me trouxe, né? E aí o Fragale tava pregando justamente sobre uma mensagem falando sobre essa realidade, sobre a questão de racismo. E ele ficou especificamente falando sobre a questão daquela declaração de Martin Luther King. Quando terminou a mensagem, o Fragale ele sempre ficava no fundo lá no MAP, né? Ficava ao fundo, né? Esse dia, eu não sei o que aconteceu, ele veio pra parte de trás. E aí ele me perguntou meu nome e tudo. Eu falei assim, meu nome é Edvaldo, eu tô vindo aqui junto com a minha esposa. Aí eu comecei a me entender interessante, porque esse assunto que você falou, eu sou descendente de escravo, então não sei. Quando eu falei isso, a primeira coisa que o Fragale falou assim, não aceita isso pra tua vida não. Você não é descendente de escravo. Você é descendente de filho amado de Deus. O que aconteceu na história, a gente lamenta, a gente acha muito triste isso, mas isso não define a sua essência, a sua identidade. A partir dali é que eu comecei a ficar na Nova e eu comecei a entender essa mensagem da graça, né? Essa mensagem de que você é filho amado. Não é as pessoas à sua volta que lhe definem. É Cristo que lhe define. É Ele que diz quem você é. Sim. E você ter esse resgate na sua identidade, porque o maior problema de todo ser humano é a crise da sua identidade, de quem você é. Né? Quem é você? Quando tira o seu emprego, o seu negócio, o seu trabalho, o seu status, sobra quem? Entendeu? Filho amado. E entender isso para mim foi algo fundamental, entendeu? Então, isso foi um impacto muito grande assim, né? Eu falei assim, cara, o cara nem me conhece, já largou isso na minha, tipo, no meu peito, né? Assim, caramba, nem me conhece mais. É interessante, porque é uma mentalidade, né? Sim. Uma nova mentalidade, assim, de que eu sou filho amado. Minha descendência não é de escravo. Nunca foi. Cristo nunca projetou isso, Deus nunca projetou isso para ser humano nenhum. Isso nunca foi projeto de Deus. Isso nunca teve lá descrito. O projeto sempre foi, eu tenho pensamentos de paz. Tenho pensamentos bons e não maus. Então essa mentalidade aí foi interessante, assim. Legal. Isso é muito bom, né?
E eu estava até conversando com o Mauricinho mais cedo sobre a Bíblia, né? Quando ela fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nessa parte a gente começa a entender que existem circunstâncias, existe uma estrutura, né, que tenta prender a pessoa negra, as mulheres também, é um sistema, mas se a nossa mentalidade ela for uma mentalidade de reino, de quem está reinando em vida, a gente não deixa a nossa mente ficar presa naquilo ali e a gente consegue sim superar, passar por cima, né, do que as circunstâncias dizem, do que as pessoas falam a nosso respeito. Isso é muito libertador. E eu aprendi a viver isso, essa nova mentalidade aqui também. Aquele livro Vencedor ou Vítima, Vencedor nossa, ou ele Vítima. dormia ao Muito lado da bom. minha cama. Muito bom, Vencedor ou Vítima. Muito bom. Porque a realidade, assim, o que a gente está falando aqui, você que vai ouvir a gente, está assistindo, a gente está falando de uma realidade de mudança de dentro para fora. Sim. Por mais que você ouça qualquer gente falando você é livre e tal, o problema é a sua alma que não se encontra e não se enxerga livre. Como é que você se enxerga? E uma coisa que a gente assim tem a maior tranquilidade de dizer que Cristo consegue fazer isso na sua vida, na minha vida. Sim. Tirar você desse sofisma, sabe? De se enxergar para baixo, menor que os outros, por conta da sua pele, restrito. Isso é o sofismo, entendeu? Sim. Mas Cristo E que tem assim, mantido algo muita sobrenatural gente pra mim. presa, né, Edivaldo? Tem mantido muita gente presa nessa mentalidade de olhar e de acreditar que não pode ir além, ou que já foi muito, né? Já fiz muito para quem eu sou. Não, peraí, então quem você é? Aí de novo a gente cai na questão da identidade. Exatamente. Não é mesmo? Então eu reparo muito isso. E às vezes até algumas brigas, né? As pessoas elas lutam para sair de um sistema, mas ao mesmo tempo elas não querem participar de um outro sistema. Elas começam a ficar perdidas ali no meio do caminho. Então, assim, tudo isso está ligado realmente à sua identidade, quem você é. Eu até, como eu trabalho muito com imagem pessoal, eu falo, se você não sabe quem você é, você nem consegue se vestir, sabe? Você vai se vestir como uma pessoa que vai passar qual mensagem, qual é a conexão que você quer passar. Se a pessoa não sabe, ela trava ali. Então isso é muito legal quando a gente pensa mesmo em relação ao reino e a palavra, né, como ela está sendo pregada, como isso pode mudar a nossa mentalidade para que a gente alcance os lugares que Deus já determinou para que a gente alcançasse. Isso é muito importante. Jesus mesmo foi questionado, né? Eu acho que eu comentei com vocês sobre isso. Jesus, ele foi questionado. Pode vir coisa boa de Nazaré? É um negócio muito interessante que eu gosto muito de falar isso, né, sobre Nazaré, né? Porque questionaram Jesus, podia vir coisa boa de Nazaré? E a gente está falando de Jesus, né? Simplesmente um homem, Deus encarnado entre nós, a graça em pessoa. A história do mundo foi antes e depois de Jesus, que foi questionado, pode vir coisa boa de Nazaré. Desde o dia que eu entendi essa mensagem, eu também sou de Nazaré, rapaz. eu sou de Nazaré, porque o que acontece? O efeito, quando você é liberto dessa mentalidade, existe algo que emana de você, que traz também libertação a outros que estão à sua volta. Sim. Quando a gente é plantado num lugar em que existe esse movimento de clausura, de deixar você escravo e tudo, quando Cristo te liberta e te traz uma nova mentalidade, você exala essa liberdade. E você transforma aquele ambiente. Sim. O convite que Cristo faz a nós é justamente isso. A gente rompe culturas que são ruins para implantar culturas do reino, sabe? Sim. Culturas de autoestima, de valorização, de que somos realmente iguais, que nós somos irmãos. O conceito, por exemplo, de chamar o outro de irmão, as pessoas não entendem isso, né? Por que na igreja as pessoas chamam de irmão, né? Porque somos filhos do mesmo pai? Sim, mas porque também somos iguais. Isso. Existe um conceito do reino, isso é uma cultura. A gente está vivendo num lugar que não somos considerados iguais, não somos tratados como iguais. Isso é o conceito
que anda no meio secular, no meio fora, né? Você é tratado de acordo com a condição que você tem, a cor da sua pele, é filho de quem é, mas no reino a qual a gente está dizendo e falando, que a partir disso, a nossa plataforma de estarmos olhando para o racismo é a partir do reino de Cristo, do Evangelho, cara, isso torna a gente igual. Sim. Paulo fala isso, né? Não há Exatamente. distinção entre homem e mulher, Exatamente. livre, escravo, né? Ele fala, no reino de Deus, todo tudo mundo igual. Todo mundo é é, todo mundo é E igual. a gente tem que, na verdade, ter um posicionamento, né? Então, eu acho que às vezes é isso também que falta um pouco, é que quando a gente muda essa mentalidade, a gente também precisa se posicionar para que a gente consiga receber aquilo que já está disponível para a gente. Então, é igual, eu vou receber, então eu me posiciono crendo que eu vou receber. Então, é realmente você abandonar aquela mentalidade que tinha e nas suas atitudes diárias, na forma como você, eu preciso estudar mais para poder alcançar o trabalho X, é você crer que tem um Deus ali te favorecendo. E ainda que exista um sistema ali dentro que não te aceite por causa da cor da sua pele ou por conta da sua condição social, como eu já vi algumas clientes de minhas conversando, eu que atendo muitas mulheres negras, tem médicas passando dificuldades em alguns pontos, existem advogadas passando dificuldades também nas suas carreiras, mas eu chamei a atenção, falei assim, peraí, mas quem você é? E por que você se tornou o que você é hoje? Sabe? Então, é sua responsabilidade manter a sua postura para que as pessoas que estão... que precisam do seu serviço, as pessoas que estão ali para você, elas te entendam e entendam qual é o seu papel ali dentro, sabe? Mas isso vai partir de você, mostrar para elas qual é o seu papel. Então, todo esse resgate de identidade, a gente trabalha também isso, né? Como você se vê, como você se imagina, assim você é. Então, aquela pessoa, às vezes, que passou por inúmeras situações e ela acredita que não, o dia que eu me tornar médica, ninguém mais vai me acusar, ninguém mais vai Continuou com o fazer pensamento de o escravo, racismo, né? entendeu? Nunca mais vou encarar o racismo, vai sim. Ao dia que eu tiver um apartamento, uma cobertura na beira da praia, eu nunca mais vou passar por isso, vai sim. Seu porteiro vai questionar. Então, assim, mesmo as pessoas questionando, quem você é, a sua autoridade, aquilo que você precisa se tornar. Né? Então, torna-te quem tu és, isso é ótimo, sabe? né? Você Isso tem que é se ótimo. tornar quem você já é. Tem que se tornar, se Isso apropriar, precisa né? sair, exatamente. Se apropriar daquilo que você é. Porque Isso. a gente volta de novo a falar sobre isso, né? Sobre a questão de identidade e essência. Sim. Se a gente determinar que as circunstâncias ou situações, a partir do momento que você estiver, que vai mudar, existe uma coisa interna ainda, né? Sim. Que é assim, cara, eu continuo, apesar do racismo, eu continuo me sentindo inferior. Eu acho que assim, entender isso, gente, é fundamental. O racismo existe, ele é real. Todos são racistas, nem todos são racistas, mas existe. O grande problema é o seguinte, como faço para curar a minha alma que se sente afetada por isso? Sim. Acho que esse é um ponto muito legal. Tem muita gente que cai para um extremismo de dizer que racismo não existe. Sim. Que a gente isso já passou e talvez esse seja um extremo. E um outro extremo para dizer o racismo é tão evidente, tão real, que é impossível ir acima, transpor o racismo. Eu acho que o que a gente está falando aqui hoje é justamente isso, né? Que ele existe, mas que é possível através de uma transformação interior, que Jesus ele é a consegue fonte dessa transformação que vai te levar a uma nova identidade, né? Que a gente tem aprendido muito aqui na Nova. Isso é muito importante. Eu acho que nesses assuntos que são assuntos, né? A gente está falando de um assunto sensível, né? Para muita gente. É fundamental a questão da empatia, né? É fundamental parar para ouvir. Saber a história de cada pessoa que passa por isso. A gente, antes de conversar aqui, a gente tem alguns meses assim que vem trabalhando com isso, e a gente ouviu algumas pessoas daqui da Nova. Sim, né? foram. A gente ouviu algumas pessoas e falando sobre relatos que passou na rua, na escola, há 20 anos, há 15 anos, gente que
paralisou projetos como de música, porque uma pessoa, na hora de tirar a fotografia da capa do CD, falou que era para ela mudar o cabelo dela, porque o cabelo, aquele jeito do cabelo dela tinha um aspecto de sujo. Então você vê assim, você parar para ouvir uma história dessa, você se sensibilizar, você dá voz, isso que a gente está falando aqui, que é dar voz para isso. Sim, Isso é assim, a gente não negar, trazer luz para esse assunto. Eu acho que isso que é importante, que a Nova está fazendo, que é muito bacana. Trazer luz para esse assunto e trazer a proposta do reino de Cristo para ser resolvido de vez. Sim. Porque um dos questionamentos meus aí, assim, me desculpe os amigos que vão estar me ouvindo, eu ouço muito falar sobre racismo, sempre ouvi. Mas poucas vezes eu vi pessoas dar soluções concretas para resolver esse assunto de forma externa e de forma interna. Então, a gente precisa tirar a cultura do ressentimento. Né? Sim. Quando eu falo cultura do ressentimento, não é negar que isso existe, não é isso. De jeito nenhum. Mas é dar um basta em viver, colocar todo o seu projeto de vida dentro do ressentimento. Só com Cristo. Isso. Trazer luz para dentro da alma, do mais escuro ambiente que isso se instale, que a gente já passou, para Cristo, assim, abrir as janelas daquele lugar, deixar Cristo entrar, para trazer luz para esse assunto, chorar o que tiver que chorar, para se sentir curado, sabe? Sarado com isso. Sim. Sabe que se eu puder puxar um gancho com isso que você está falando, né, de trazer à luz isso, se a gente for olhar na Bíblia a passagem de Jesus com a mulher samaritana, acho que foi até um de vocês dois que citaram isso, né? Exatamente. Numa conversa anterior que a gente teve. De como que Jesus enxergou ela, né? Exatamente. Porque ela estava ali e ela era só mais uma, e ela estava talvez até se escondendo e indo num horário, né? A Bíblia fala que ela estava num horário que não era o padrão das outras pessoas irem. Sim. E Jesus repara, Jesus tira um tempo para falar com ela, valoriza. E a gente está falando talvez de uma situação de mulher na época que era que tem muito a ver, rejeitada, que tem muito a ver, muito a ver, mas que a gente pode trazer para esse assunto, né, de que Jesus te vê, né? Isso. Jesus te vê, ele se importa. Jesus te ama, Jesus ele sabe qual é a sua dor, né, específica. Ele sabe, ele ouve aquilo que está acontecendo com você. E assim, eu fiquei muito apaixonada pela história da mulher samaritana, porque eu falei assim, gente, é isso, ela não queria sair no horário em que todas estavam reunidas, porque ela sabia o que ela ia passar. Então eu comecei a fazer um link com a menina negra, por exemplo, que não se inscreve para um determinado trabalho, porque ela, entre aspas, não tem a aparência adequada, mas essa aparência, boa aparência, né, que vinha antigamente no jornal, a gente até conversou sobre isso, né, Mauricinho e Edivaldo também, queria dizer que era para pessoas brancas, né, e pessoas não negras. Então, quando eu via, e olha que eu era criança e adolescente, eu marcava, minha mãe falava assim, não, o que estiver escrito boa aparência, você nunca pode entregar o currículo, porque se entregasse com foto, o seu currículo já seria jogado fora. E assim, crescer ouvindo isso já te faz pensar assim, é melhor eu evitar alguns lugares. E essa mulher, ela evitava os lugares onde ela já sabia que não seria bem recebida. E o que eu achei assim, muito forte é que ela vai naquele horário, ela se espanta, né, com Jesus estar falando com ela recebe o que ele tem a dizer e por ele ter dito a ela consegue falar para todo mundo ali da vizinhança, as pessoas veem a transformação na vida dela. Então eu acho isso incrível, não tem como você passar por Jesus e não ser transformado, não importa a sua história. Aline, até hoje eu evitei tudo porque não era para preto, então a partir de agora você vai começar a conquistar aquilo que é seu por direito, porque é para você, sabe? Jesus se importa. Então eu acho isso muito assim, revelador, e aí eles dão crédito a ela porque existe a palavra dele sobre a vida dela. Então e aí também tem aquela coisa, né, era um homem também falando, então como ela já tinha aquele respaldo, tinha ele ali endossando o que ela dizia, pronto,
todo mundo, né, começou a acreditar e a ver a diferença. Então, assim, que milagre, gente, Muito que bom, transformação. E outra história também que eu lembro na Bíblia é da mulher com fluxo de sangue, né? Isso é fenomenal. É muito legal como que Jesus, ele, de novo, era uma mulher, né, discriminada, isolada, não podia estar com o resto da sociedade por ser considerada impura, né, com uma enfermidade. Todas umas questões sociais, né, que envolviam a situação dela, e que Jesus, ele cura ela do fluxo de sangue e, ao mesmo tempo, ele está, na verdade, incluindo ela na sociedade. Sim. Ele está resolvendo todas umas questões que talvez são periféricas pro que ela foi curada, Sim. mas que, no fundo, restauram ela como pessoa, restauram ela como filha, né, amada. E eu acredito muito nisso, cara, que Jesus, ele quando é isso que você está falando, né, que a gente está comentando, quando a gente tem uma transformação interna, Jesus, na verdade, ele cura e ele transforma, e a solução prática, né, acaba acontecendo. Você acaba tendo soluções em outras áreas que... Porque Jesus, isso é muito interessante, Maurício, porque Jesus, ele é um especialista em trazer pessoas do anonimato para o cenário como protagonista. Jesus é especialista nisso. Legal. E ele faz isso com tanto cuidado, com tanto carinho e muito intencional, porque ele sabe por que está fazendo isso. Além de resgatar a mulher do fluxo de sangue, além de resgatar a mulher samaritana, ele só não colocou de volta no cenário, mas como fez ela também protagonista do evangelho. Sim. Exatamente. Isso daí é porque ele é o especialista em alinhar propósitos. Isso que é bacana. A gente não nasceu por um acaso, né? A gente não está aqui a passeio. Tudo bem, de vez em quando a gente passeia e tudo, mas a gente não está aqui sem rumo, sabe? E Jesus, ele é especialista nisso. Ele tem um propósito tanto em trazer aquela pessoa para o cenário como aqueles que estavam à volta. Porque o milagre que a gente está falando que aconteceu naquela época não era qualquer milagre. Não era qualquer milagre, ainda mais com uma mulher, sabe? A mulher do fluxo de sangue, o período que ela ficava nesses dias, ela ficava totalmente isolada. Ela já era à margem, não era contada. E nesses dias ela era considerada como impura. E durante anos. Durante anos. Isso? Aí Jesus vem e faz assim, ó, a partir de hoje, essa que vocês estão considerando impura, ela tá a mais pura de todas, porque eu a curei. Sim. Cara, ele resgatou a autoestima dela, resgatou o cenário dela, fez um novo cenário, e ainda colocou lá como protagonista. E todas as pessoas que foram curadas e saradas, que tiveram impacto, encontro com Jesus, nunca mais foram as mesmas. Exatamente. Todas elas exalavam o efeito do milagre que acontecia com elas. Sim. Entendeu? Elas não se tornavam mais as mesmas. Não eram mais assim, eu fui curada e agora eu tô bem, acabou. Não, tanto é que a da Samaritana, por exemplo, no texto, você vê ela pregando, ela falando pros outros. Exatamente. E os outros também ouvindo ela, acreditando. Acreditando, exatamente. A gente tá falando de uma mulher... Restaurou a autoridade daquela mulher. A gente tá falando que Jesus, ele é especialista nisso. Quando a gente fala sobre esse assunto, que Jesus, ele é o melhor remédio para esse assunto, como para todos os outros, a gente está falando de alguém que é um especialista em mudar sorte, mudar autoestima, mudar cenário, mudar governos, mudar estruturas, culturas para o bem, para a satisfação plena do homem, de forma saudável, para viver em família, para caminhar, para andar na sociedade. Na sociedade. Exatamente. Sou fã dele. Sou fã de Jesus. Jesus, ele tem muita empatia, ele tem compaixão, Tem né? compaixão. Ele tem compaixão. E eu acho isso muito sensibilidade, lindo. cara.
E ele vem curando. Ele sabe exatamente qual é a dor, exatamente. Independente daquilo que você esteja passando. A gente estava até conversando mais cedo, eu estava falando para o Mauricinho, que é importante que a gente tenha diversidade nos ambientes, né? Então a minha história, ela é uma história diferente da história do Mauricinho. Mas a gente vai complementar uma outra. A minha história é diferente da do Edivaldo, mas a gente vai fazer uma troca. Então às vezes as pessoas elas estão muito... acomodadas num certo grupo, ouvindo sempre as mesmas histórias, e às vezes elas estão até se sentindo inferiores, ou muito superiores, que isso também é problema de autoestima, tá? Quando a gente está se sentindo acima do outro, é um problema. Quando a gente está se sentindo muito abaixo, é um problema também, e os dois estão relacionados a baixa autoestima. Embora pareça que você, quando está se sentindo no máximo, tá por cima, mas não tá por baixo também. É uma fuga, né? É uma fuga, né? Você tem que pisar em alguém para se sentir um pouco melhor. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, você não tá se sentindo assim. E Jesus, ele é aquele que vem, cara, trazer esse nivelar, trazer para ficar olho no olho, você tem que estar ali na mesma altura. Então, por mais que eu tava falando isso hoje com meu marido de manhã, por mais que o nosso ponto de largada ele tenha sido de lugares diferentes, em situações diferentes, a mulher, por exemplo, se ela for largar, ela vai largar de um ponto que ela ainda tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, ela tem que deixar tudo organizado para poder competir ali no mercado de trabalho. Um homem branco, de repente, ele já larga direto de uma faculdade. Um homem negro, talvez ele venha construindo toda a história para chegar ali no ponto da faculdade. Então, assim, por mais que os nossos pontos de largada eles sejam diferentes, Jesus, ele garante o sucesso dessa nossa trajetória, desse nosso caminho. Porque, assim, nós temos, como o Edivaldo estava falando, né? Nós temos um lugar certo, específico para chegar, né? Ninguém está aqui por acaso. Até teu pai fala muito isso, né? A vida não é só pagar conta, não é só pagar boleto. A gente tem um objetivo de vida. E isso é muito importante. Quando a gente chega, quando a gente entende quem a gente se posiciona para a partir daquele ponto a gente chegar onde a gente foi chamado para estar. Isso é muito bom. Edivaldo, você tem alguma história de superação assim de vida mesmo, para a gente poder encorajar? Eu tenho... Profissional tem algumas. Várias. Então né? tá bom. Conta aí, vamos lá. Conta aí pra gente. Assim... Partindo daquela ideia de Nazaré... Ele adora falar isso. Eu gosto de falar isso. É porque, assim, a gente sempre encontra na vida pessoas que vão dizer que aquilo que você quer alcançar é impossível. Não, ninguém nunca chegou lá, então é impossível. Então, para quem não sabe, eu sou da área de offshore e onshore, né? Eu sou sócio do meu irmão. A gente trabalha numa empresa chamada AWS. A gente é uma certificadora de embarcações. Na história do Brasil, essas certificadoras vêm ao longo de muitos anos, né? De gente que já trabalha há muito tempo nisso, né? Meu irmão, muito novo, começou nessa história. E aí ele montou a empresa, a gente veio de uma empresa de engenharia, né? Engenharia naval. E quando a gente se organizou, falou assim, então a gente agora vai ser uma certificadora, outorgada pela Marinha. E o que a gente ouviu de que é impossível, não pode, vocês não vão conseguir. Há 10 anos, se eu não me engano, não tinha ainda nenhuma certificadora. A última certificadora que foi outorgada pela Marinha tinha sido assim, passado 10 anos. Né? E aí a gente entrou. Cara, coragem, muito sufoco, muito trabalho, muita resistências até mesmo políticas, né? Mas a gente conseguiu. Conseguiu, sei lá, certificadora em 2015. Legal. 2015. Mas, assim, a gente descobriu que, assim, a vida, às vezes... Tem lugares, gente, que as pessoas querem clausurar a gente, mas no campo da nossa mente, sabe? Você só pode dar certo nesse ambiente e nesse. Sim. A partir do momento que você, na sua cabeça, você diz assim, não, eu posso ir para outros ambientes. Eu posso ir para outros lugares. Ninguém tentou, eu vou tentar, né? É mais ou menos a história de Davi e Golias, sabe? Sim. Eu acho interessante que a história de Davi e Golias, assim, a inocência de Davi, e não está comprometido com aquele problema chamado Golias. Eu me identifico. Fez ele avançar, sabe? Sim. Porque o que acontece? Davi, quando ele chegou naquela trincheira de batalha, só para levar a marmita dos irmãos,
ele ficou muito chateado de ver um bando de soldados, né, diante de um filisteu que estava lá zombando, dizendo e tudo. E o cara falou assim, eu vou em nome de Jesus, eu vou lá. E aí, assim, a inocência dele, com a confiança de Deus, sabe? De que ele, assim, o que ele colocava a mão, prosperava e dava certo, ele estava alinhado nesse propósito, fez ele vencer um gigante, sabe? E às vezes a gente se encontra com essas situações. Tem vários gigantes que você deve estar pensando aí, que está ouvindo a gente falar, que pode ser um gigante absurdo, sabe? Mas tem a inocência de Davi e a confiança em Cristo de que assim, você não está sozinho, sabe? Eu acho que isso que é bacana, assim, você não está sozinho. Quando a gente fala disso, Davi, né, às vezes as pessoas se sentem tão impotentes, né, de olhar para um sistema às vezes e falar, uma sociedade é tão grande, é um gigante. Caramba, mas a história, né, já há tantos anos que isso se repete. E a gente olha para isso como se fosse um gigante, e é mesmo. E muita gente se sente, às vezes, até acuada e desesperançosa, né? De olhar para o futuro e falar, eu não vejo um futuro, eu não vou conseguir, eu não tenho chance. Sim. Mas com Deus, né, de novo, a gente vai sempre bater nessa tecla. Acho que quando você vem, não numa confiança na tua força, não numa confiança em talvez um sistema político, num partido político, num político, né, ou que vai resolver aquilo outro, mas com Deus, né? Sim. Você consegue vencer qualquer gigante, cara. Qualquer gigante. Exatamente. Não tem sociedade, não tem estrutura, não tem gigante. Ninguém que você não pode impedir, você vai te impedir de chegar onde Deus tá te levando. Eu lembro de José também, do José do Egito, né? Também. Ele fala lá que e Deus estava com ele. Isso. Foi vendido como escravo. E Deus estava com ele. Ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Gente, isso é fantástico. De novo, né? Da prisão ao palácio. Sim, Deus estava com ele. Exatamente. Ele foi bem sucedido em tudo. Até na prisão ele foi líder. Isso. Meu Deus do céu. Porque isso é inevitável. Gente, de novo, né? Naquilo que a gente tá falando. A pessoa que é corada interna, a pessoa que é livre internamente, pode vir até um sistema que pode obrigar ele a estar numa situação momentânea. Mas até naquela situação momentânea, inóspita, ruim, ele vai transformar no melhor lugar. Isso aí. É inevitável. É aquela pessoa que é chata, sabe? É chato. Ele é chato, que eu digo assim, ele em qualquer lugar, no pior lugar que você queira colocar o cara, ele vai prosperar, ele vai ser feliz. Ele vai transformar aquele lugar, vai transformar em amizades, em boas amizades, vai fazer relacionamento. Pessoas que tinham pensamentos ruins acerca dele, inevitavelmente pela ação, José, um ótimo exemplo, inevitavelmente por causa do caráter, a forma de agir, a postura, né? Sim, a postura. A postura nunca foi de escravo. Nunca. Sempre foi de filho amado, né? Sempre foi, né? A túnica colorida, quando a gente volta àquela história. Exatamente. Sempre foi o queridinho do papai ali. Exatamente. Ele nunca teve um espírito de escravo. Nunca, jamais. E por mais que a experiência de alguém, né, que possa estar ouvindo a gente, não tenha sido essa no mundo natural, no mundo espiritual, Deus te dá essa identidade, né? De filho amado, de filha amada, de filho preferido. Deus só tem filho preferido. Exatamente. Todo mundo é o filho Todo preferido. Mundo filho preferido. Isso aí. Entendeu? Então, isso aí. Eu acho que a gente conseguir abrir mão da nossa identidade natural, das nossas experiências, talvez que a gente tenha passado que são reais, mas a gente entender que é em Cristo. Nós somos filhos e filhas, né? E Ele vai fazer a gente vencer, né? Isso é muito bom. Parabéns aí pela sua história. Uau! Chegar e mudar aí. Tem outras, mas é bem mais ou menos isso aí. Porque sempre assim, a gente está falando de ambiente, eu tô falando de estruturas, né, gente? Que é muito fechado. São ciclos fechados, sabe? Que, assim, eu tenho uma coisa interessante que meu irmão, ele sempre fala pra gente lá, né? Ele fala o seguinte: quanto pior o trabalho, melhor o resultado. Por quê? Porque assim, a gente aprendeu a fazer dos lugares e ambientes e trabalhos que ninguém quer pegar ruim, em transformar
em algo louvável, rendável. Tudo que vem de mal, Deus transforma em Deus bem. transforma em bem. Uau. Quando você aprende essa dinâmica, que em situações que lhe apresentam sua vida, você aprende, amadurece, aprende a lidar. É difícil, é complicado, mas você não foge dessa luta. Você crê que é filho amado, postura. Crê que Deus está com você e você vai para cima, vai para frente. Rompendo limites, né, Edivaldo? É romper limites. Romper Eu lembro, limites. isso me faz lembrar também uma mensagem que o Fregali pregou. Foi próximo também aí de 2015. 2015 tá marcado, hein? Você também começou em 2015, tá vendo? Olha que interessante. Eu ouvi agora e falei, gente, mesmo ano, tudo bem. Que ele falou sobre coragem e ousadia. Eu acho que era isso. Era fé e ousadia para romper limites. E foi uma mensagem assim que me modificou completamente. Eu lembro que eu ficava sentada no banco, assim, eu só chorava, e outras vezes eu só tremia, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E assim, eu tinha tido coragem para fazer muitas coisas na minha vida, né? Depois eu conto a minha história, mas enfim, comecei criança sem poder ir para a escola, e aí depois eu consegui ir para a escola, depois eu fui estudar, consegui bolsas em tudo quanto foi colégio, consegui finalmente fazer a faculdade, então assim, já era uma pessoa vencedora. Mas faltava ousadia. Então, com aquela palavra, eu percebi que faltava em mim ousadia. Olha, você já chegou até aqui, tá tudo bem, tá bom pra você. Não, peraí, Deus tem mais. Então, esse mais aí, pra romper, foi com ousadia, foi entendendo ali quem eu era e que eu poderia fazer sim, porque Deus já tinha determinado pra minha vida. Então, foi na hora que eu fiz a transição ali, da fisioterapia pra estudar moda. Caramba, e aí né? foi Da assim, fisioterapia pra foi moda. totalmente Caramba, que diferente, Rapaz. completamente. Então, assim, é isso, a gente ter essa palavra viva dentro do nosso coração. Eu sei que, assim, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? As pessoas vão olhar e aí, não, poxa, você mora aqui, não mora? Eu já tinha contado essa história pra vocês também, né? Você é babá do seu filho, não é? Mas aí você vai começar a evitar os lugares igual a mulher samaritana fazia? Ou você vai encarar, você vai chegar lá igual o Davi e falar assim, não, peraí. Sabe, eu sei quem eu sou, sei de quem eu sou filho, já venci o leão e o urso, isso aqui pra mim não é nada. É verdade. Entendeu? Acho que a postura... Ter a coragem, né? A postura tá muito alinhada com a tua identidade. Sim. Acho que fazer o inverso é ruim. Eu acho que as mensagens, pastor Maurício Fraga, Mauricinho, né? Que é Maurício Fraga. As mensagens que as pessoas às vezes pregam sobre você tem que ser, tem que vencer e tal, não sei o que. Quando essas mensagens são pregadas e elas não estão alinhadas à sua identidade, o resgate primeiro da sua identidade, elas se tornam vazias, Sim. se tornam ineficazes. E gera um estresse também, né? Como você vai vencer gera se você frustração. não tem, se você não tem as armas? Pois ali. às vezes as pessoas olham assim para a Nova, né? Falam assim, mensagem de triunfalismo, mensagem de prosperidade. A gente aprende aqui na Nova que a prosperidade ela nos pertence. Isso. Mas isso não é uma coisa de fruto da ganância, não é isso. É fruto da identidade. Nós nos entendemos na nossa identidade quem nós somos, como filho amado, e a partir daí a gente prospera, Sim. vence. Existe um princípio, né? E o princípio dessa prosperidade é entender a nossa identidade, que somos filho amado. Amém. Gente, o que eu acho mais legal é a inspiração que isso dá, né? De trazer outras pessoas nesse caminho de entender a identidade. Sim. E vocês têm feito isso muito bem. Eu acho que a Nova tem feito isso muito bem, de trazer as pessoas juntos, né? Como você falou, de propor soluções práticas e eficazes, né? Que vão transformar a vida das pessoas, né? Sim. Então, assim, a gente espera que isso tenha abençoado vocês, tenha Amém. inspirado vocês a entender quem vocês são. E a gente queria deixar esse canal aberto, né? Com certeza. Com certeza. Não Queremos ouvir vocês. Exatamente, não é um Muito. bate-papo só nosso. Não. A gente quer ouvir verdade. vocês. Então, pelo e-mail, contato@novaigreja.com, você pode escrever perguntas, comentários, sugestões, histórias. A gente quer ouvir vocês.
E pelo WhatsApp, até seria mais legal ainda pelo WhatsApp, se entrar no site da igreja, novaigreja.com, tem o botãozinho do WhatsApp, você fala direto com a gente. Se você quiser mandar vídeo, né, fazendo uma pergunta, bem rapidinho, de 10, 15 segundos, grava uma selfie, você fazendo alguma pergunta que você queira que a gente fale aqui, algum assunto. Vai ser muito bom. Ou manda mensagem no WhatsApp, enfim, fica à vontade. A ideia é que esse canal esteja aberto e não só fechado aqui entre a gente, então sejam bem-vindos. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Eu acho que a intenção nossa aqui é fazer desse lugar, desse canal, um canal de acolhimento, de ouvir e também proporcionar mais uma vez assim um resgate, a cura, que isso que é o mais importante do reino, sabe? Isso que é o mais importante. Estamos aí abertos a ouvir vocês, a estar conversando com vocês. Deus abençoe a todos. Tchau.